Boa noite. Mudanças no IPTU. Câmara de Vereadores aprova projeto que altera a planta de valores genéricos do município. Poderia, no entendimento de algumas pessoas, deixar tudo como está para ver como é que fica. Pelo Tribunal de Contas, não. Ele é obrigado a fazer essa atualização da planta venal sob pena de responsabilidade. População lotou o plenário. A maioria era contra a aprovação do projeto. Apesar de toda a crise que a gente está passando, a cidade de Passo Fundo não tem condições hoje de aumentar o valor do IPTU. E nem nós teria condições de pagar esse valor do aumento que eles querem fazer. E ainda, proposta que muda a Previdência Social é debatida em audiência pública. O reajuste das aposentadorias é garantido no mínimo a inflação pela Constituição Federal. Retirando isso, o governo pode dizer que em períodos de crise ele vai passar metade da inflação ou simplesmente não vai ter repasse. Agora, no Jornal da Câmara. Protocolado logo no início do ano, em regime de urgência, o projeto de lei complementar que altera a planta de valores genéricos do município foi apreciado ontem. A proposta do Poder Executivo foi aprovada. Durante o período de tramitação, a Câmara de Vereadores promoveu uma audiência pública e um encontro com os secretários. O objetivo era colher informações sobre o impacto da mudança. Conforme esclareceu o secretário Dorley Maff, o objetivo não é aumentar o IPTU, mas sim fazer uma correção. Prova disso é que alguns contribuintes terão imposto reduzido. Temos que levar em consideração que o IPTU ele é cobrado sobre o terreno e sobre a área construída. Este projeto ele está tratando exclusivamente da parte dos terrenos, né? Então, nesta amostragem que a Prefeitura fez, que corresponde a 91% dos imóveis, nós constatamos que em torno de 10% dos imóveis terão uma redução no imposto, ou seja, hoje eles já estão pagando um IPTU acima da avaliação dos terrenos. Nós temos uma parte que é 15% destes imóveis já estão pagando um IPTU próximo à realidade, ou seja, eles estão naquela faixa de 40% a 100% do valor do imóvel. E nós temos em torno de 75% dos imóveis que eles estão pagando um valor muito abaixo da realidade, né, que estão abaixo dos 40%. Né? Nós temos casos assim, por exemplo, 40 mil imóveis, nós constatamos, desses 98 mil, estão pagando o IPTU atual assim, um valor abaixo de 10% do valor dos terrenos. Né? 3 mil e poucos imóveis estão pagando com uma taxa inferior a 2% do valor do imóvel. Nessa parte aí do valor do imóvel, hoje é 8 mil UFMs, que corresponde em torno de 28 mil reais, né? Então o imóvel com esse valor hoje já não paga o IPTU. Nós estamos propondo dobrar esse valor para 16 mil UFMs, que vai corresponder lá em torno de 54 mil reais. Então esses imóveis de baixa renda das periferias, cujo valor aí ficar avaliado inferior a 54 mil, estarão isentos do pagamento do IPTU. O presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos participou de diversas atividades que debateram a correção do IPTU. Saul Spinelli explicou que, independente da vontade do prefeito, este é um apontamento do Tribunal de Contas do Estado. Para o telespectador ouvir e entender, a atualização da planta venal do IPTU é uma obrigação que o Executivo tem que fazer. O Executivo tem que atualizar, assim como o Executivo tem que cobrar a dívida ativa, né? Não pode ficar na vontade do gestor, ou seja, o prefeito quer, anda. O prefeito não quer, não anda. Não. Pela lei, pelo Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza os gestores públicos, isso tem que ser enviado e tem que ser atualizado. O prefeito poderia, no entendimento de algumas pessoas, deixar tudo como está para ver como é que fica. Pelo Tribunal de Contas, não. Ele é obrigado a fazer essa atualização da planta venal sob pena de responsabilidade.
Ronaldo Rosa defendeu o projeto. De acordo com o parlamentar, o incremento na arrecadação será revertido em benefícios para toda a comunidade. Se aumentar a arrecadação do município, isso é bom. É um esforcinho de cada um esforço mais de cada proprietário, mas a gente temos que pensar no todo, temos que pensar na nossa cidade de Passo Fundo. IPTU é um imposto que eu, por exemplo, pago tranquilamente porque de uma maneira ou de outra eu tenho retorno, quer seja na iluminação pública, quer seja no calçamento, quer seja no atendimento na área da saúde, na educação infantil, enfim, o IPTU é um imposto que a gente tem retorno. Se a gente for ver tantos outros impostos que a gente paga, IPVA, imposto de renda, e tantos outros que a gente não sabe nem para onde vai esse dinheiro e qual é o retorno que a gente tem disso. Então o IPTU é o único e principal imposto que o município tem para poder reforçar os cofres públicos e poder fazer os investimentos e dar retorno à comunidade. O líder do governo também saiu em defesa do projeto e justificou que as correções são necessárias, embora exista uma polêmica ao aprovar o que foi rotulado como aumento de imposto. E para exemplificar, Alex Necker falou da forma que o IPTU é cobrado em diferentes regiões da cidade. Sempre que nós discutimos algo relacionado à questão de taxas ou impostos, a palavra que vem à mente das pessoas sempre é a questão do aumento. Nessa situação, ela não é um aumento propriamente dito. Nós temos uma planta genérica que foi modificada a última vez no ano de 1994, então são 25 anos atrás, e que hoje não está totalmente defasada. Então o valor venal dos terrenos em Passo Fundo, registrado na prefeitura, e o utilizado no mercado aí fora tem uma diferença muito grande. Nós temos imóveis localizados na área central que estão registrados na prefeitura com um valor pouco mais de R$1.000 e pagam um IPTU de R$9 ao ano. Isso é uma discrepância muito grande. Ao mesmo tempo, nós temos imóveis com o mesmo tamanho, com as mesmas características, localizados em bairros periféricos de Passo Fundo, que estão avaliados num valor muito superior a isso e pagam um IPTU mais caro do que esses na região central. Então, a ideia deste projeto é fazer uma justiça tributária. Com 2 ausências, o projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Porém, 7 vereadores foram contrários. Entre eles, Luiz Miguel Chais, Roberto Gabriel Tozon e o presidente Fernando Rigon. Existe uma coisa que eu tive sempre, talvez cheguei aqui, essa presidência, a vereador, porque eu usei a palavra sempre coerência, né? Então, venho lá de fora, venho da vila, venho pelos meus votos, e eu acho que votar agora um aumento é temerário por falta até de esclarecimento. Então, por isso, justifico o meu voto contrário ao projeto. E a população tem que saber também, o projeto vem em regime de urgência. Não teria motivo nenhum de vir em regime de urgência. O que é isso? Hoje tem o artigo 218 do regimento interno que diz que, esgotando os 45 dias, o projeto vai à votação com ou sem parecer. E eu fiquei surpreso a semana passada, quando cheguei na Câmara, eu fui suplente de uma comissão, aonde eu vi que nenhuma comissão da Câmara de Vereadores, composta pelos vereadores da base, tinham dado parecer. Então fiquei surpreso. 45 dias, nenhuma comissão. Então, os pareceres foram dados todos no mesmo dia. Todos, ao afogadilho, porque hoje tivemos que votar. Nossa comissão deu parecer contrário, eu e os meus colegas estamos muito tranquilos, e agora, para finalizar, eu ouvi do presidente Fernando Rigon, que é do PSDB, que é da base do governo, do senhor prefeito, dizendo que votou contrário, votou com nós, a oposição, porque o projeto não estava às claras. Primeiro que eu já conhecia a personalidade do Fernando Rigon, e hoje ele ganhou a minha admiração pela postura, pela forma coerente de votar com o povo. Embora a Prefeitura Municipal fale que não vai existir nenhum aumento de imposto, de fato vai. Não importa, vamos nos colocar na seguinte situação. Não importa se todos os meses a gente paga R$100 de conta de luz e no próximo mês vai vir 110, porque esses R$10 a mais são a título de defasagem de valores ou de inflação. O que importa é que você vai de fato pagar R$10 a mais. E é a mesma coisa que vai acontecer com o IPTU. Para o contribuinte, pouco importa se isso é a título de tabela defasada, do valor venal dos imóveis não estarem de acordo
com o que está registrado no registro de imóveis, enfim, não interessa, acontece que vai haver um aumento. E eu acho que isso é de longe, não passa perto de ser a solução para as finanças municipais, uma vez que nós temos que olhar para dentro de casa antes e cortar na própria carne, que é onde está o nosso problema. Nós temos autarquias municipais que registram prejuízos ano após ano, temos um plano de carreira totalmente defasado, aliás, que não se paga, né? Não se justifica, não é economicamente sustentável do ponto de vista de você conseguir pagar isso ao longo dos anos. Ele cresce muito mais do que as nossas receitas crescem e aí não existe mágica, né? A população foi participativa e lotou o plenário. A maioria era contra o projeto. Eu sou contra, porque apesar de toda a crise que a gente está passando, a cidade de Passo Fundo não tem condições hoje de aumentar o valor do IPTU. E nem nós teria condições de pagar esse valor do aumento que eles querem fazer. Eu sou contrário a esse aumento, por quê? Porque na realidade falam que os IPTUs não têm correção desde 2004. Não é realidade. Todas as pessoas que pagaram IPTU em 2004, pega o seu carnê do 2004, pega do 2005, enfim, até hoje 2019. Nenhum ano o valor foi igual um ao outro. E esse aumento do IPTU, se fosse somente o valor do IPTU, ótimo. Se tem que aumentar alguma coisa, se aumenta. Mas isso engloba outras coisas, porque estão mexendo nos valores dos imóveis, no geral. E isso não é, para mim, o caminho mais correto. Nós estamos a favor porque a gente entende que tem muitas pessoas beneficiadas hoje que não estão pagando o valor, estão sendo abonadas do valor, né? E pela regularização fundiária mesmo, porque sem a regularização fundiária a gente não consegue resolver o problema da desocupação. E não tendo dinheiro para isso, então não é justo grandes empresários com vazios urbanos que tem em Passo Fundo criando valores. Então a gente é a favor do projeto, a gente está pedindo que seja revista a questão do IPTU progressivo para poder ter dinheiro daqui a pouco para resolver o problema tanto da moradia, tanto da saúde, tanto da questão escolar, porque o dinheiro vai para todas as áreas, então por isso a gente é a favor. Não é justo a pessoa morar no bairro Zac, onde é que não tem um asfalto, onde é que não tem um saneamento direito, onde é que é virado um lodo lá, pagar o mesmo valor que o centro paga. Então a gente quer que isso seja revisto. Pegou aí hoje a região da São Cristóvão, com shoppings, né, com grandes empreendimentos. A gente tem aí a questão da Marktuor, que é aquela empresa lá que foi beneficiada com isenção de impostos e hoje está lá abandonada, lá poderia estar usando aquela área até para regularização fundiária. Então a gente é a favor. E depois do intervalo, proposta que muda a Previdência Social é debatida em audiência pública. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. O Legislativo Municipal sediou uma audiência pública para esclarecer a comunidade sobre a polêmica proposta da reforma da Previdência Social. Na ocasião, representantes de diversas instituições falaram sobre a aposentadoria, regimes próprios e benefícios assistenciais. A PEC 6 de 2019, em análise no Congresso, prevê uma transformação do sistema de previdência social. Em Passo Fundo, a audiência foi organizada pela Câmara de Vereadores em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil.
A presidente da OAB local, Morgana Bordignon, explicou a necessidade de se debater o texto. Estamos fazendo essas audiências públicas justamente para fazer com o quê? Com que a população, que o cidadão brasileiro discuta essa PEC, tenha conhecimento do que ela trata, né? Tenha conhecimento não técnico, mas saber o que ela poderá acarretar para a vida futura de todo cidadão que trabalha hoje em dia. Como a gente tem ouvido falar dos técnicos, é uma reforma que vai fazer parte da vida do cidadão daqui a uns anos, né? Como foi a reforma do direito do trabalho, mas aquela a gente notou que teve pouca discussão, essa reforma do direito do trabalho, e não vai ser agora que o cidadão vai ver essas diferenças, por exemplo, do direito da nova CLT. Mas daqui 2, 3 anos, sim, sentiremos efetivamente alguns percalços que essa nova legislação da Justiça do Trabalho, por exemplo, causou, sem ter esse debate. Ao contrário disso, a nova PEC, essa PEC, enfim, do direito previdenciário, com esse tempo elastecido, é possível fazer com que o cidadão fale mais, ouça mais e para ter uma opinião formada. O Ministério Público também participou do evento. O promotor de justiça, Marcelo Pires, apresentou um resgate histórico. Nos últimos 30 anos foram feitas 6 reformas e nenhuma delas ajudou a reduzir o déficit do setor. O problema, na visão dele, está na gestão da Previdência. Por exemplo, como é que andam as cobranças dos grandes devedores da Previdência Social, onde estão ali inúmeras instituições financeiras, bancos, que têm, ao longo dos anos, a gente tem visto isso, porque é divulgado ano a ano, grandes lucros na casa de bilhões de reais. Por que não se cobram as instituições financeiras que devem para a Previdência, os grandes devedores? E isso é gestão do dinheiro público. Essa conta vem sendo debitada para a população brasileira. Então, antes de se discutir, de se dizer se é a favor ou contra a reforma, eu acho que nós temos que discutir essas questões de como é que se lida com o dinheiro público, como é que se tem o cuidado com a coisa pública, como é que se gerencia o ingresso de receita para o Caixa da Previdência. Essas questões que devem ser trazidas. O deputado estadual Pepe Vargas, que preside uma comissão especial ligada ao tema na Assembleia, colaborou com o debate. O político se posicionou contra a reforma, pois acredita que as propostas do governo vão empobrecer os idosos. Em função das novas regras que estão sendo propostas, né? Porque a rotatividade do mercado de trabalho brasileiro é muito grande. Em média, 40% dos trabalhadores brasileiros conseguem ficar empregado com carteira assinada 6 meses por ano. Significa que ele só consegue contribuir 6 meses a cada 12. Então, muita gente não conseguirá aposentar. E mais do que isso, eles querem retirar da Constituição e depois, através de lei complementar, que precisa menos votos para ser aprovada, eles querem criar um regime de capitalização individual. Os países que adotaram o regime de capitalização individual levaram a essa situação. São países com idosos miseráveis. O exemplo mais típico é o Chile, onde 79% dos aposentados ganham menos do que o salário mínimo e 44% deles estão com uma renda que fica abaixo da linha da pobreza. Durante a audiência, técnicos detalharam questões polêmicas da PEC que modifica a idade mínima, valores e propõe novas regras de transição para a aposentadoria. O advogado Anderson de Tomasi Ribeiro identificou uma série de prejuízos. O governo hoje, com uma regra de 65 e 62 de idade mínima e tempo de contribuição de 20 anos, com lei complementar, ele pode alterar essa regra daqui 2 meses, por exemplo, com um quórum bem menor, né, criar novas regras. O reajuste das aposentadorias é garantido no mínimo a inflação pela Constituição Federal. Retirando isso, o governo pode dizer que em períodos de crise ele vai passar metade da inflação ou simplesmente não vai ter repasse. E nós temos também, e esse para mim é um dos grandes problemas, nós temos um valor mínimo de aposentadoria, que é o salário mínimo. O salário mínimo é o mínimo que todos nós recebemos. O governo pode dizer que a partir de agora pode ser pago meio salário mínimo em determinados tipos de aposentadoria. A defensora pública da União, Patrícia Chaves, falou sobre a possibilidade de se retirar as normas previdenciárias da Constituição. Um dos pontos de grande conflito modifica o benefício assistencial, atingindo a parcela mais pobre. Ele é um benefício pago para aquela pessoa que realmente nunca conseguiu contribuir para o INSS, porque ele é um benefício da assistência social e não da previdência, ele independe de contribuição.
Ele é um benefício muito importante para essas pessoas que são extremamente vulneráveis e vivem numa situação de miserabilidade. Então, restringir o acesso a ele é muito perigoso e é um verdadeiro retrocesso, porque esse benefício ele já é garantido a partir dos 65 anos para o idoso ou para aquela pessoa que se enquadra como deficiente físico. Então, esse benefício já é no valor de um salário mínimo. E pela proposta que nós estamos vendo da reforma é que ele seja reduzido para R$ 400 mensais sem nenhuma possibilidade de reajuste. A partir dos 60, mas vai até os 70 anos, mas ele não tem nenhuma possibilidade de reajuste e fica abaixo do salário mínimo, que é uma questão que fere principalmente a Constituição Federal. A audiência, que durou mais de 3 horas, lotou a Casa do Povo. O presidente Fernando Rigon reforçou o compromisso do Legislativo Municipal com a informação da comunidade sobre seus direitos e deveres. Nós tentamos trazer vários temas, vários debatedores, o pessoal da FETAG, o pessoal da Anfip, que cuida da questão da arrecadação, temos advogados, a OAB muito bem representada, temos o pessoal da Brigada Militar, então tentamos dar uma amplitude para mostrar os pontos bons e os pontos ruins da reforma da Previdência Social. Essa que é a função do Poder Legislativo, trazer os debates, os grandes debates para casa. Deu para o pessoal ter uma ideia da posição. Queremos agradecer aqui a presença do deputado Pompeu de Matos, o único deputado federal presente, ao deputado Pepe Vargas, que trouxe aqui também a visão da Assembleia Legislativa. Então, tivemos a Defensoria Pública, o Ministério Público, isso foi importante. Então, a gente fez uma soma de pessoas, de entidades, população muito presente, isso foi bacana, né? Até agora o fim cheio, estendeu até por um tempo superior ao que a gente tinha ideia, mas buscamos trazer, oportunizar as pessoas que a hora do esclarecimento, a hora do debate é agora. E uma última informação, durante 3 dias a população de Passo Fundo terá uma nova oportunidade de participar das discussões sobre a revisão do plano diretor. Nos dias 16, 17 e 18 de maio, acontece o Seminário da Cidade, quando serão apresentadas e discutidas as diretrizes gerais e específicas do plano. O objetivo é firmar um pacto coletivo das propostas consideradas prioritárias. Mais informações sobre o evento no site que está aparecendo no vídeo. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã!